Oi, pessoal, boa tarde. Me atrasei mais uma vez aqui para entrar, desculpa aí, atraso. Vamos aí conversar um pouco sobre o texto aí da Susan Sontag, né? A doença como metáfora. Eu coloquei esse texto como uma espécie de influenciador, de parâmetro para o nosso trabalho final, ok? Só um minutinho. O texto da Susan Sontag é um ensaio, né? Um ensaio inicialmente publicado em 3 capítulos, depois reunido em livro. É um ensaio que trata da doença, né? Como metáfora, né? Que não é um tema relativamente novo, mas ganhou muita visibilidade a partir desse trabalho aí dessa ensaísta que é extremamente influente, né, no mundo todo, uma mulher original, construindo vários textos em estilo absolutamente inovador, tá? Então é isso que nós vamos ver agora. Eu vou comentar um pouco aqui do trabalho da Susan Sontag. Em seguida a gente conversa aí sobre esse estilo, não é, que ela desenvolve no texto maravilhoso. É claro que é necessário, é importante que vocês façam uma imersão no texto. É um trabalho aí, é um exercício de erudição, né, da autora, erudição que vai da chamada arte superior até a indústria cultural, a cultura de massa, né, para utilizar aí uma expressão do Adorno, do Theodor Adorno. Então, ela navega, ela trafega em todas as esferas, né, mostrando que na argumentação é importante que você tenha o domínio do conhecimento, desde o erudito, né, até a chamada cultura de massa, a indústria cultural, como ela cita aí, produtos culturais de massa, né, para reforçar sua tese, seus argumentos, ok? Então, vamos dar uma passada aqui na apresentação. Aqui eu coloquei 2 influenciadores da Susan Sontag. Um, sem dúvida, é o Walter Benjamin, né? É um grande influenciador. Os seus estudos sobre fotografia, de certo modo, são, aspas, uma continuação, aspas, dos trabalhos do Walter Benjamin, a pequena história da fotografia, que ele escreveu ainda nos anos 1930, e também o seu texto clássico, antológico, que é a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Não? Então, são 2 textos assim que marcaram profundamente a Susan Sontag, não somente como tema, mas também como estilo, né? Os textos do Benjamin são eruditos, mas são autorais e são originais, né? Que é o grande caráter do autor, que ganha espaço, que se expande, é a questão da originalidade. O que é ser original? Primeiro, pegar um tema que provavelmente já está banalizado e fazer uma leitura, um olhar transversal que ainda não foi feito, né? Então, isso acontece principalmente no texto do Walter Benjamin sobre a obra de arte, na era da sua reprodutibilidade técnica. E o outro autor, que é um grande influenciador aí da Susan Sontag, é o Roland Barthes, né? O Barthes, que é também outro comentador transversal, é um semiólogo, um filósofo, um intérprete, um provocador,
tratando de temas. Eu estou até com um livrinho dele aqui, Crítica e Verdade, que é uma coletânea de textos sobre cultura, sobre arte, sobre filosofia, sobre política, sobre sociedade. Então, o Barthes também é um grande influenciador, também sobre fotografia, ele escreveu sobre cultura, sobre artes. E o estilo, os dois, tanto o Benjamin como o Barthes, têm estilos autorais, e extremamente originais, não estão afeitos ao formalismo da academia, embora, obviamente, tenha um traço de erudição do conhecimento, com referências, com citações, com interpretações, etc. Né? Então, são dois autores, assim, dentre outros, né, influenciadores da Susan Sontag. Então, esses dois autores, o Benjamin e o Barthes, não somente nos temas, mas também no estilo, né, no modo de apresentar as coisas, no texto, na tessitura, na construção do tecido textual, eles certamente influenciaram muito a Susan Sontag, que é uma, digamos assim, não digo uma continuadora, não seria tão mecânico, mas uma produtora, uma escritora, né? Uma escritora contemporânea, que, de certo modo, é uma extensão desse conhecimento aí do Benjamin e do Barthes. Né? Então, a questão central que ela coloca no livro A Doença como Metáfora é essa questão do modo como duas doenças duas doenças tabu, marcaram a história da humanidade. Uma é a tuberculose e outra é o câncer. Né? Então, toda a estrutura do texto parte desses dois objetos, ela converge, ela mostra os dois objetos no seu recorte temporal e mostra como a metáfora se adequou ao tratamento dessas duas doenças, né? O modo como as metáforas primeiro negaram, tergiversaram, esconderam, escamotearam, buscaram fugas para essas duas situações, e depois ela faz uma convergência, não é? Da metáfora, fugindo de uma doença para outra doença, uma doença de um recorte temporal bem anterior para um recorte temporal, digamos assim, moderno, contemporâneo. Né? Então, ela vai usar o conceito de metáfora do Aristóteles, né? Que está na Poética do Aristóteles. A Poética, que é um livro clássico, né, do Aristóteles, inclusive já é objeto de muitos estudos e é objeto também do famoso livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, né, onde a narrativa é no mosteiro medieval e toda a narrativa se dá em torno de um assassinato, né? De um assassinato, estou dando um spoiler aqui do filme, agora do livro e do filme, também tem um filme com Sean Connery, onde a narrativa é ambientada no mosteiro medieval e o assassinato tem uma relação absolutamente impressionante, né, com a poética aí do Aristóteles. Uma narrativa, o Humberto Eco, que grande semiólogo também, um grande intérprete do seu tempo, um grande provocador, um grande criador, um grande pesquisador, um linguista, semiólogo, etc. Escreve, e romancista, né? O Nome da Rosa é um best-seller. Então, tem essa narrativa do Nome da Rosa em torno da poética aí
do Aristóteles, né? E é o conceito de metáfora, a Susan Sontag pegou nessa fonte bem original, que é a fonte da poética, do livro Poética do Aristóteles, que trata da comédia também. Então, na Idade Média, o riso era proibido, daí que o livro também, a Poética do Aristóteles, também era um livro proibido. Né? Então, toda essa história, não vou mais dar spoiler do filme, então toda a história consiste em torno do acesso à poética do Aristóteles. E ela, então, ela cita o conceito de metáfora a partir da poética, onde o Aristóteles diz, mais ou menos assim, que a metáfora consiste no transportar para uma coisa o nome de outra, ou do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou da espécie de uma para a espécie da outra, ou por analogia. Quer dizer, isso aqui é uma tradução para o português, né? Eu peguei essa tradução, está numa edição de 1991, de uma coleção da editora Abril. Então, esse é o conceito base da metáfora que a Susan Sontag utiliza no livro A Doença como Metáfora, onde ela vai tratar da tuberculose e do câncer. Depois ela escreve um outro livro, vocês já devem ter, quem pesquisou já devem ter encontrado esse outro livro, que é a AIDS como metáfora, que é um outro trabalho também da Susan Sontag. Só mais um minutinho. Então, quando a gente pesquisa Susan Sontag no mundo virtual, né, a gente vai encontrar uma produção incrível. Inclusive, uma produção que remete para algumas de suas obras. Existem vários endereços onde a gente vai encontrar citações, né, as quotes das aspas inteligentes, né, da Susan Sontag. E um dos temas que ela se debruçou bastante foi o tema fotografia, né? Ela escreveu bastante. Por essa influência do Walter Benjamin, obviamente, mas também por outras influências, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, uma quote que eu peguei é essa que pintou constrói, o fotógrafo revela. Tem outra, o desejo não tem história, também está no livro sobre fotografias, com tradução aqui em português. Né? Uma outra quote bem legal é essa aqui. As únicas respostas interessantes são aquelas que destroem a questão. Obviamente, são trechinhos, né? São secções de obras construídas mais densas, né? Dessa autora tão profícua e que produziu tanto. Né? Então, como nós vimos, a Sontag usa a definição de metáfora, né, do Aristóteles, que está na poética do Aristóteles, onde ele diz que a metáfora consiste em dar a uma coisa um nome que pertence a outra coisa. Né? Então, esse ambiente permeia toda a narrativa da Susan Sontag no livro A Doença como Metáfora. Eu falei que ela escreveu um outro livro também, utilizando o conceito de metáfora, que é o livro AIDS como Metáfora. Tem até uma edição da Companhia das Letras no Brasil que reúne os dois ensaios, né, num volume só. Então, qual o foco da doença como metáfora? Ela vai falar da tuberculose, né? Ela vai falar de como a tuberculose e o câncer foram e são usados como metáforas, primeiro contrastando e depois comparando os dois. Ela primeiro contrasta, depois ela compara e mostra uma migração
de metáforas da tuberculose para o câncer, né? Certas metáforas, medos sobre a tuberculose ao longo do tempo, migraram, né, para o câncer. A doença como metáfora, o título em inglês é Illness as a Metaphor, foi escrito durante o tratamento de câncer de mama. Então, a Sontag, ela foi diagnosticada com câncer de mama e no recolhimento, no tratamento dessa doença, ela então escreveu esse ensaio. Então, é bem interessante. O ensaio foi originalmente publicado em 3 longos ensaios na New York Review of Books. Parte da linguagem mais inflamada foi ligeiramente atenuada na republicação. Quando ela foi republicar em livro, ela fez digamos, uma releitura do texto anterior, publicado na New York Review of Books, né, para publicar, então, aí em livro, né, em formato livro. Por exemplo, um exemplo de linguagem, digamos assim, mais inflamada, entre aspas, originalmente o que ela chamou de loucura inimitável, na linguagem de William Reich, foi suavizado para coerência inimitável, né? O livro foi publicado em 78, mesmo ano também que saiu publicado o texto na New York Review of Books, né? Então, ela vai tratar da genealogia e análise das concepções culturais e literárias em torno da tuberculose e do câncer, né? Vamos conhecer um pouquinho a passant da Susan Sontag. Ela nasceu em 1933, né? Morreu em 2004, aos 71 anos, né? E morreu de leucemia mieloide aguda, que é um tipo de câncer absolutamente letal, né? Um tipo agressivo da doença. Ela já tem um histórico de câncer na família, né? No histórico de câncer da sua mãe, que morreu de câncer do pulmão em 86. A Susan, ela foi casada com um sociólogo muito conhecido no hemisfério norte. Foi casada por 8 anos com Philip Reeve. Depois ela se separou e passou a ter uma vida conjugal com a famosa fotógrafa Annie Leibovitz, que é uma fotógrafa absolutamente incrível, continua produzindo. Eu até coloquei no mural um documentário aí sobre a Annie Leibovitz. Vamos ver se a gente dá uma olhada nele. Se não der para dar hoje, você vê em casa aí vem como entretenimento, mas é tudo verdade, não é? Então, ela viveu com a Annie Leibovitz uma parte relevante, né, da sua vida. Escreveu assim sobre homossexualidade, como uma brincadeira com máscaras, e muitas referências a essa relação muito soft aí com a Annie Leibovitz, que é essa fotógrafa espetacular. Deixa eu mostrar só um pouquinho aqui da Annie Leibovitz, porque eu citei aí o Barthes e o Benjamin como influenciadores, mas certamente a Annie Leibovitz foi grande influenciadora também da Susan Sontag. Eu vou só fazer uma aspas aqui, mostrar um pouquinho da relação das duas, numa produção bem interessante. Só um minutinho. Então, pronto, aqui está o livro Woman, né, da Annie Leibovitz e da Susan Sontag. Claro que o texto é da Susan Sontag e as fotografias são da Annie Leibovitz. O título é bastante revelador do recorte
de gênero, né, sobre a mulher, então, fotografias da Anne Leibovitz, com texto da Susan Sontag. As personagens são mulheres em vários contextos, em várias situações. Só passar aqui algumas páginas. Pronto, aqui começa o texto. O texto da Susan Sontag começa com um aspas. A fotografia não é opinião. Ou é opinião. É interessante essa provocação. Então, aqui o texto da Susan, comentando o trabalho da Anne Leibovitz, né? Mas, como vimos, é um livro de fotografia, então a ênfase da narrativa são fotografias. Só para mostrar como a fotografia está umbilicalmente ligada, né, à vida da Susan Sontag. Nesse trabalho das duas, da Anne Leibovitz como fotógrafa, da Susan Sontag como comentadora, como a intérprete, como a ensaísta. A partir desse material da Anne Leibovitz, a gente mostra aí, então, a influência, a coisa umbilicalmente ligada nesse tema com a Susan Sontag, né? Um viés bem benjaminiano. A Anne é uma fotógrafa não somente de estúdio, mas uma fotógrafa de exteriores, de perfis aqui, desses portréis que a gente está vendo aqui. Então, são fotos bem impactantes. A maioria das pessoas são personalidades públicas, mas ela mistura bem essas personalidades com pessoas, né, que não estão no foco, né, da mídia, da indústria, da chamada indústria cultural. Então, é um livro bem legal, com essas fotografias absolutamente originais, que tem a assinatura, não só a assinatura física, mas a assinatura espiritual aí da Anne Leibovitz. Vou passar aqui para a gente voltar para a nossa apresentação. A mulher do George W. Bush, Barbara Bush. Então, são fotos bem impactantes, que mostram bem assim, o estilo, a assinatura, a luz, o olhar da Anne Leibovitz. Essa pessoa que foi parceira, foi interlocutora de parte relevante, né, da vida da Susan Sontag. Então, com isso, a gente percebe que, na verdade, as pessoas, que Yoko Ono, né, a mulher do John Lennon, a gente percebe como as pessoas, nós não somos uma ilha, né? Nós estamos num contexto e nesse diálogo, nesse conjunto, nessa relação com o nosso grupo social, certamente as influências acabam exercendo uma força muito forte na nossa produção intelectual e também nas nossas escolhas, né? Então, por isso que eu acho legal mostrar aqui esse material da Anne Leibovitz, com textos da Susan Sontag. É um livro de fotografia, né, cujo recorte de gênero é a mulher, mas contém textos aí da Susan Sontag. Ok, pessoal? Basicamente, só para ilustrar, vou voltar aqui para a nossa página. Só um minutinho, mais uma vez.
Outra coisa, assim, só para ilustrar rapidamente, esse documentário que eu coloquei aí no mural, o link, e o documentário, me parece que eu carreguei, é bem interessante também. Um comentário de um pouquinho mais de 1 hora, a gente não vai ver agora, obviamente, mas eu vou colocar só um aperitivozinho aqui. Annie Leibovitz. Annie Leibovitz. Annie Leibovitz. Annie Leibovitz. Annie Leibovitz. Annie Leibovitz. That's the difference. She is unique. Annie Leibovitz. Annie Leibovitz. Annie Leibovitz. Annie Leibovitz? That Leibovitz woman. Annie Leibovitz. Annie Leibovitz. Annie Leibovitz. Annalou Leibovitz. Annie Leibovitz. Oh, what am I supposed to say when people ask me these questions about it? You know, your commercial work or your magazine work versus this work or that work. I would like to break down those walls. Yeah, I would like exactly. to say, I'm a photographer, Exactly. and this is my work, Exactly. and that some of it is this, and some of it is this. And, you know, and 2 important people to me died, but I've had 3 births. It's an amazing time. Really great photographers can't stop taking pictures. They do it like other people eat and breathe. Her whole life is a subject. Whether I'm on assignment or whether it's my family or, you know, whether it's like, you know, my toes, you know, or, you know, in a foreign land, or, I mean, it's interesting to keep recording and seeing what a life is, you know. What is a photographer's life? It's just a life looking through a lens. Great, that's great. Hey, so that this camera. The man whose picture I have to take, George Clooney, is going to be here, and I'm going to have to talk to him. And as soon as he goes away, I can spend some more time with you. Okay, let's take the jacket off. It's not working. That's great. And look out towards these girls again. That's good. That's good. Actually, that's great. Great. That's great. Trouble fun. See you guys later. All right. You know, it hasn't stopped being a ride. Everything is chock full of interesting moments. It feels more dynamic than ever now. That's why it's been very hard for me to have to say no to doing some things, which is why I was always running myself and everyone who worked with me into the ground, you know. Thank God, you know, the children, so at least there's some sort of pacing. If we get everything really organized, which is going to be sort of a miracle before we shoot this, you know, this morning. They look too even to me. You know, I mean, it's all the same density, and I wish it had more, you know, openness. So, Kirsten, we're going to keep this hair. Are you okay? Yeah. Yes, Clementine. Thank you. Go ahead and look down towards Kirsten. Yeah, just a little bit there. That's great. Sorry, I can't help myself. It looks so great. Before. You know, the thing is, I like the red shoe better. Oh, that's good. That's good. That's good. I'm going to do several kinds of formats here. So this looks incredible. Hold on. I'm going to another format. Jason, just lean over it, like arch your back a little bit there. Yes. Okay. Beautiful. Oh my gosh, so beautiful. Oh, fantastic. Hold on. Thank you very much. Bravo. You should have shown me before.
Então, é só um trechinho, né? Um trechinho inicial aí desse incrível documentário com a Annie Leibovitz. A Susan Sontag vai aparecer ainda, mas temos tempo para ver isso agora. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Eu rogo que vocês vejam esse documentário em casa, aí, no tempo livre. É um documentário também inspirador, que trata também de uma personagem muito forte, e aí você vê que essa personagem era a interface, né, com a Susan Sontag, né? Então, para a gente ver que nós estamos num contexto, né, numa rede, numa teia de relacionamento que acaba influenciando aí as nossas decisões, as nossas escolhas, tá? Então, esse é uma das interlocutoras mais importantes da vida da Susan Sontag, né? Inclusive está produzindo, tem um curso aí da Annie Leibovitz no site Masterclass, né? Um curso pago, é mais acessível a qualquer pessoa possa pagar esse curso. Okay? Então está aqui a Annie Leibovitz e a Susan Sontag, né? Foram parceiras de mais de uma vida, né? E aqui a capa do livro, né, que a gente viu, assim, passando as fotografias da Annie Leibovitz com texto da Susan Sontag. É um livro de 1999, tem 248 páginas. Eu separei aquela quote, né, aquela frase da Sontag sobre fotografia. A fotografia não é uma opinião, ou é? Uma fotografia não é uma opinião, ou é uma provocação. Ela dizia que, puxa vida, por que eu tenho que responder se eu escolho entre Rolling Stone e Beethoven? Por que eu tenho que decidir? Eu fico com os dois. Então, é uma frase também bem marcante da Susan Sontag, assim, sobre essa pressão, né, do nosso meio, de onde você precisa fazer eleger, fazer rankings, fazer listas, etc. Então, ela foi uma incrível produtora, né? Tanto em livros, em ensaios, mas também para artigos, em jornais. Tem aqui esse livro dela, Diante da Dor dos Outros, que é um livro incrível. Eu tenho vários livros dela aqui, eu não sei se eu coloquei. Mas esse aqui é um ensaio espetacular, né, sobre essa coisa mórbida, né, da exposição de cadáveres, de corpos, de fotos de guerra, fotos de pessoas em estado escatológico. Isso aqui é um outro também muito legal, a entrevista que ela deu para a revista Rolling Stone, que foi publicada em livro, né? Um livro da Autêntica, e tem vários outros dela aqui, etc. Então, ela escreveu muito sobre fotografia. Fotografia é um tema recorrente, né, na Susan Sontag, e também sobre cultura, sobre produtos culturais, né? Cinema, livros, literatura, tanto produção quanto recepção de cultura. Escreveu sobre mídia, escreveu sobre a Ásia, né, sobre o Vietnã, sobre os conflitos graves, né, de guerra, que acabaram, em alguns cantos, resvalando para o comunismo, né? Então, aqui alguns livros, né, da Susan Sontag, Diante da Dor dos Outros, que é um clássico, é um ensaio muito cortante, muito contundente, onde ela faz uma crítica a essa questão da morbidez, né, da exposição das fotos de guerra, das fotos de desastres, de corpos lacerados que são expostos, etc. O outro livro clássico também é sobre fotografia, que é uma coletânea também de ensaios. Um outro livro é Contra-Interpretação, também uma coletânea de ensaios, todos publicados no Brasil. A Vontade Radical está publicado no Brasil, Questão de ênfase também, pela Companhia das Letras. E aqui uma capa
uma edição britânica do livro On Photography, né? Sobre fotografia. Né? Então, só um aperitivo aqui sobre fotografia relativa ao livro Diante da Dor dos Outros, né? Que é um livro essencial para quem vai estudar fotografia, mas também para quem vai comentar e tentar entender a publicação, a exposição de fotografias, principalmente de fotografias de guerra, de conflitos armados que descambam para a morte, e a questão do que está por trás dessa morbidez que move, primeiro, as pessoas quererem ver, né, essas fotografias, e segundo, a motivação de quem publica essas fotografias e com qual olhar, né, essas fotografias são publicadas. Então, ela faz aqui uma reflexão, ela diz, na fotografia não existe uma regra que proíba determinados tipos de imagens. Crianças mortas, corpos estraçalhados, membros decepados. O fotógrafo pode criar qualquer uma dessas cenas sem que haja uma censura ou uma lei que o proíba. Apenas o bom senso e o senso crítico julgam o profissional. Talvez seja para chocar as pessoas e mostrar os horrores que as guerras provocam, ou ainda por um simples prazer mórbido em mostrar a desgraça. Mas, de fato, não existe nenhuma acusação moral que recaia sobre a representação dessas crueldades. Apenas uma provocação. Você é capaz de olhar para isso? Então, isso aqui são um dos insights, né, que ela utiliza no livro Diante da Dor dos Outros, e o estilo muito assim, relativamente coloquial. Ela vai no estilo coloquial, bem acessível, e de repente ela justapõe com uma ideia que vem da academia, ou vem de um grande pensador. Né? Então, essa é a riqueza da Susan Sontag, que a despeito da simplicidade da narrativa dela, ela de repente nos presenteia com insight, né? com uma intervenção de um grande pensador, de um grande formulador. Então, aqui no nosso livro, A Doença como Metáfora, só um minuto, alguém está me chamando aqui na sala. A Gisele está me chamando aqui. Pessoal, só alertando mais uma vez que vocês, quando quiserem intervir, vocês falem, porque eu não consigo ver. Gisele, eu abro para você. Só um comentário, porque eu comecei a conhecer, né, o trabalho da Susan, assim, acadêmico, ano passado. Não foi por meio dela, primeiro, foi por meio de um outro livro que chama Quadros de Guerra, que é da Judith Butler, que cita muito o Diante da Dor dos Outros. E aí depois eu fui para o Diante da Dor dos Outros. Esse livro, A Doença como Metáfora, eu não conhecia, assim. Aí me chamou muita atenção semana passada, quando foi colocado como o nosso, na discussão dessa semana, porque é incrível como, apesar de ser um livro que já foi lançado há anos, né, e tal, é um livro que faz muito sentido, assim, para a atualidade de coronavírus, né, assim, de Covid, da gente pensar a pandemia e pensar, e aquela aula que o senhor colocou lá da filosofia, ela faz muito sentido, faz essa relação também, mas a gente pensar essa própria ideia de que o coronavírus é seletivo, aquela ideia inicial de que os grupos de risco seriam os afetados, se pensou até em um isolamento vertical, como se não fosse uma questão social. E, assim, uma coisa que eu penso, e eu pensei a partir dessas aulas da Doença como Metáfora, que eu gostei muito desse livro, inclusive, quero comprá-lo para ler ele completamente, assim, físico, e ter em casa, é porque, às vezes, a gente, enquanto sociedade, por mais que a doença ela seja algo natural, ela seja algo que todo mundo vai passar em determinado momento, e a morte também seja algo natural, ainda é um grande tabu social, a tal ponto que a gente tem que criar metáforas, a gente tem que criar formas de falar algo que devia ser naturalizado, assim, né? E aí tem um outro livro que eu quero recomendar, que é um livro de uma autora brasileira, de uma médica, que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que fala sobre pacientes terminais que falam sobre a morte deles, assim, como eles encaravam a morte nos tempos finais. Então, Ana Arantes, o nome dessa médica. E é para a gente pensar, assim, como às vezes a gente cria todo um estigma social em cima de pessoas doentes, coitadinho, não merecia.
mas que a morte é um processo natural e tem que ser naturalizado, né? Inclusive pelo jornalismo também. Perfeito, Gisela. Obrigado aí pelo comentário. Excelente comentário, excelente observação. Eu devo ter ouvido falar do livro da Ana Arantes, mas era legal você colocar aí no chat a referência aí do livro para o grupo. Excelente comentário seu, excelente observação. Então, esse ensaio, né, da Susan Sontag, o tema não é original, porque a medicina sempre tratou, metaforicamente, algumas doenças estigmatizadas, né? Esse estigma começa dentro da classe médica, ele é disseminado pela imprensa. Essa atualização que você faz relativamente ao AIDS e ao coronavírus são absolutamente pertinentes, né? O modo como isso é divulgado, como isso é enfocado, né? Dizendo que é algo seletivo, que é algo de grupo, que é algo de gênero, que é algo de um continente, e a gente acaba vendo que não é algo da humanidade, é algo inerente às pessoas, né? Os seres vivos, etc. A Gisele colocou aqui no chat a referência do livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Então, a referência está colocada. Excelente participação. Então, a Susan Sontag é uma dessas pessoas que vale a pena a gente ver, porque, primeiro, toda a obra dela é muito politizada também, não tem aquele viés pejorativo do patrulhamento, do panfletarismo, né? Ela não é panfletária, ela é uma excelente autora, ela se posiciona bem, mas é politizada, ela tem um ponto de vista dela, ela sabe colocar as coisas de modo argumentado. Tanto quando ela faz uma crítica de um uso abusivo das metáforas como estratégia de encobrimento de uma realidade, mas ela não nega a importância da metáfora, né? Ela não se pode pensar sem metáforas. Mas isso não significa que não existam algumas metáforas das quais possamos nos abster ou mesmo tentar aposentar. Ela utiliza a metáfora na sua escritura, como todos nós utilizamos a metáfora faz parte do nosso cotidiano. Só que quando a metáfora é utilizada como ferramenta, como estratégia, como um modo de encobrimento, e aí nós temos um problema estrutural muito, muito agravado. Então, aqui sobre o livro da doença como metáfora, ela diz: meu assunto não é a doença física em si, mas os usos da doença como uma figura ou metáfora. Quer dizer, o objeto não é a tuberculose em si, ou o câncer em si, mas a maneira como isso é até publicizado, né? Primeiro, tratado na alcova, intramuros, dentro da classe médica, depois, como eles comunicam isso à família, e terceiro, como isso chega à mídia, né? Como isso chega à imprensa. Então, continua a Sontag. O que eu quero dizer é que a doença não é uma metáfora, e que a forma mais verdadeira de encarar a doença e a forma mais saudável de estar doente é aquela mais purificada e mais resistente ao pensamento metafórico. É isso que a Gisele fala, citando essa autora aí, e ela publicou no chat, que é encarar a realidade. É duro, é uma realidade terrível, é uma realidade com a qual há uma natural dificuldade em lidar, né? Principalmente quando isso bate a porta das pessoas, bate a sua porta, bate a minha porta. Professor? Oi, estou ouvindo. Tem um outro viés também que foi muito presente, mas aí já é uma interpretação minha, né, sobre esse problema, porque a metáfora em cima da doença, ela traz a doença para um campo figurativo. E aí esse campo figurativo, ele é um campo criativo, mas é um criativo perigoso. Vou explicar por quê. Quando começou a pandemia da Covid-19, que era algo muito novo, é algo muito novo para a nossa geração, né?
assim, pandemias, mas é algo frequente na história da humanidade. E aí eu lembro que eu estava lendo um livro chamado A Peste, do Camus, né? E aí, a partir desse livro, eu comecei a perceber o quanto isso é frequente, quanto isso é comum, quanto os processos são muito parecidos. Mas, em compensação, eu ouvia muita gente colocar no Facebook, colocar nas redes sociais, de que aquilo era uma condenação divina, de que aquilo era algo extraordinário, que aquilo não acontece. Então, isso é um problema também de você desnaturalizar a doença, porque você trata como se fosse algo de condenação, algo que a pessoa mereceu, ou que a pessoa foi por onde, ou que a humanidade está num caminho. Enfim, a gente leva tudo, e não assim, a gente leva para todos os campos e não para o campo da autorresponsabilidade, do fato da gente estar invadindo espaços dos animais, enfim, de toda essa questão ambiental que permeia também a questão do coronavírus. Excelente. Mais um excelente comentário seu, Gisele, dialetizando aí essa questão do relacionamento, né, da história das pessoas com as grandes ondas, né, e as doenças do mal, digamos assim, as pandemias, que não são uma novidade na história da humanidade. Você vê a peste negra. Ano passado eu briguei com uma prima minha porque ela achava que era castigo de Deus. Puxa vida. Olha, quem falou? Quem falou? Eu, Vitória. Ô, Vitória, na verdade, essa tua prima, eu acho que em cada família nossa tem alguém assim com um pensamento muito parecido, né, com a tua prima, alguém que é antivacina. Com certeza. Alguém que tem uma visão obscurantista em relação a esse momento, e que, como a Gisele comentou, mostra um desconhecimento da história da humanidade, que tem sido acometida por vários infortúnios, né, decorrentes de conflitos, né, do relacionamento do homem com o meio ambiente, com a natureza, com os outros reinos, né, principalmente na manipulação da natureza e do reino animal também, né, de onde potencialmente teria vindo aí essa pandemia esse vírus atual, etc. Então, tudo isso, eu estou gostando muito desses retornos, Vitória e Gisele, porque o objetivo dessa nossa apresentação, com o uso aqui da espetacular obra da Susan Sontag, é exatamente estimular, né, no sentido da escolha de um tema que remeta para o trabalho final. E você vê, tanto no caso da Sontag, quanto no caso da Adriana Negreiros, você vê que tem uma relação do fato, né, com a personagem, com a autora, né, no caso da Sontag. Embora ela não cite na doença, ela não se autocite na doença como metáfora, o caso que ela teve de câncer de mama, mas o câncer de mama foi assim um motor que disparou nela essa reflexão, porque certamente ela foi objeto de alguma abordagem, digamos, metafórica em relação ao problema que ela teve no seio, né, câncer de seio. E a Adriana Negreiros, contando aí o seu episódio, também foi o que disparou o livro da Adriana, como nós vimos, foi o fato, né, o fato do qual ela foi objeto, do qual ela foi vítima. E são apenas dois exemplos, você vê como a nossa vida acaba sendo o motor das nossas grandes narrativas, né? O que lembra um pouco aquela frase muito repetida, né, do Leon Tolstói: se você quer ser universal, fale e descreva a sua vila, né, sua aldeia. Me lembra um pouco isso, tá? Eu vou pedir só mais um breakzinho. Só um minutinho, vou só pegar uma água aqui do lado. Pessoal, estamos aqui, então vamos continuar aqui com essa narrativa. Professor,
Pois não. Júlia, falando, só uma pequena observação minha em relação à doença como metáfora, eu acho que vai de encontro ao que a Gisele falou, é que é um comportamento que a gente pode observar muito que as pessoas têm, e principalmente pessoas mais velhas, de até não dar o nome exato da doença. Eu acho que isso foi citado, né? De você não dar os nomes às doenças. Por exemplo, o câncer, eu ouvi muitas pessoas, ou até em relação à Covid, eu ouvi pessoas não dizerem o nome Covid ou câncer e fala aquela doença, uma coisa distante, como se aquilo fosse atrair para a pessoa que está falando aquela doença ou aquela enfermidade. Perfeito, Júlia. Esse mesmo ponto de convergência a gente vai encontrar aí na narrativa da Susan Sontag. Algumas pessoas realmente não citam, né, o nome da doença. Algumas já ouvi também, como você, algumas pessoas não falarem câncer, falarem CA, né? CA, aquela coisa abjeta, aquela coisa do demônio, aquela coisa do mal, né? Esses paradigmas, essas dicotomias, bem, mal, a ideia de que você citar a doença potencializaria a doença, né? Então, tudo isso faz parte do imaginário e também tudo isso é detectado aqui no texto da Susan Sontag. Ela diz, para a elucidação dessas metáforas, para fazer uma catarse dessas metáforas, que ela dedica essa investigação, né, do livro A Doença como Metáfora. Então, é quase que um exorcismo, né, que ela exercita intelectualmente para estimular nas pessoas, nos seus leitores, essa ideia de que todo o estigma que se aplica às doenças são coisas meramente, digamos, que tem um viés, não encontro a palavra agora, mas que são coisas que fazem parte de uma lenda urbana que se funda, em muitos casos, mesmo na própria medicina, né? Então, aqui nós temos a capa da primeira edição do livro Illness as a Metaphor. É uma capa que é muito chocante, né? A capa da edição americana, e traz essa ilustração. Eu encontrei 2 títulos para essa ilustração. Primeiro, um título que eu encontrei é Hércules atacando a cobra. E um outro título, que aí eu dei crédito a esse, é o Fauno atacando uma cobra, que é uma gravura. É uma gravura em torno dos anos 1500, né? Dessa escola de Andrea Mantegna. Exemplares dessa gravura. Um exemplar está na Filadélfia, nos Estados Unidos, e o outro exemplar, que eu anotei, que eu localizei, está, né, no Museu Britânico, né, em Londres. Então, está aqui só destacando a ilustração. É uma ilustração muito, muito, muito forte, né? E é uma gravura aí do século XV, né? Que é uma gravura de domínio público, quer dizer, qualquer pessoa pode usar essa gravura, porque já é de domínio público, que é uma ideia bem interessante, né, do diretor de arte desse livro, utilizar essa gravura como metáfora. A gravura é uma metáfora, digamos assim, uma metáfora explícita, né? Então, a Susan Sontag mostra que o câncer, como metáfora, né, na literatura, até na literatura médica, mas no imaginário, né, de recortes sociais, né, que aí é o seguinte, vai mesmo das classes, digamos, que não têm um conhecimento, uma cognição elaborada na academia, que é o nosso caso. Em tese, nós temos uma cognição que foi potencializada na academia, vai de faixas de estratos sociais que tem, digamos assim, tem um acesso à informação, digamos, médica, acadêmica precária, até as classes que têm esse conhecimento, pelo menos em tese, teriam esse conhecimento já disseminado, já consolidado.
Então, ela diz que na literatura e no imaginário, o câncer aparece como punição, como maldição, como uma dicotomia batalha-guerra, como jornada, como a doença dos reprimidos e como uma doença que afeta aqueles que não viveram plenamente. Então, o câncer estaria muito associado a essa ideia de punição, não é? De coisa dos deuses, como vocês já observaram aí. E a tuberculose, no seu tempo, a tuberculose, mesmo tendo hoje ainda no nosso momento histórico casos de tuberculose, mas uma doença que já foi, digamos assim, já tem uma medicina que dá retorno absolutamente satisfatório a essa doença. Então, ela perdeu aquele estigma. E parte daquele estigma da tuberculose, daquela época onde ela vista como enobrecedora, né? Uma doença de poetas, de apaixonados, né? Grandes poetas brasileiros viveram, sofreram tuberculose. Era uma doença para a qual não existia uma medicina. Na verdade, o tratamento era você se recolher a estações de água, umas estações, por exemplo, a montanhas, o Campos do Jordão, etc. Então, mas era visto que se criou-se toda uma aura, né, de romantismo em relação a essa doença. Quer dizer, houve uma mistificação, uma metaforização também da doença, que a autora coloca, tergiversava, negligenciava o foco da doença, falseava a doença e, obviamente, criava uma condição de, ao invés de resolver, potencializar, né, a doença. Né? Então, mais uma vez repetindo, já falei sobre isso lá antes, as metáforas podem ser inevitáveis, mas quando se trata de descrever uma doença, elas potencialmente, né, são prejudiciais. Ela coloca isso aí. Então, outra coisa que a gente vê no livro da Susan Sontag é essa afirmação que os pacientes sofrem não apenas com a doença, mas também com as ideias sobre a doença. Normalmente, como vocês relataram, no caso de uma doença grave, né, o primeiro comunicado não é o paciente, não é o doente. O primeiro comunicado é a família. Então, há todo digamos assim, entre aspas, uma diplomacia, um comedimento, um temor, né, de colocar, de informar o fato a pessoa que é, digamos assim, o objeto do problema. Né? Então, só repetindo as ideias sobre a doença, o câncer visto como castigo, como maldição. Né? Então, o câncer, como vocês já falaram, né, a Gisele, a Vitória, é uma doença que ainda hoje, em alguns cantos, alguns recantos, as pessoas não pronunciam o nome da doença. E ela diz que, remotamente, digamos, no século passado, os obituários em jornais de pessoas que morreram de câncer mencionavam apenas que a pessoa morreu após uma longa doença. Assim como hoje ainda, eu vou fazer esse comentário, me corrijam e me critiquem, como se trata o problema do suicídio. Né? Normalmente, alguns veículos de comunicação, por exemplo, proíbem que seja informado a causa morte e suicídio. Ainda também é outro problema tabu. Então, uma coisa muito interessante que a gente pode abstrair da narrativa da Susan Sontag é compor 2 quadrinhos, né, 2 colunas, comparando as variáveis, né, que permeiam a ideia de como lidar, ou de como enfrentar, ou de como
dialogar com esse problema. A primeira coluna que nós vamos mostrar agora é tuberculose, e a segunda coluna é câncer. Então, esses pontos aqui foram consolidados a partir da narrativa da Susan Sontag. Como vocês podem observar aí na leitura que vocês fizeram, o que vocês vão fazer. Na coluna tuberculose, ocorrem apenas, nós vemos um ponto relevante, ocorrem apenas um órgão, os pulmões. Ela está associada à pobreza, né, e à miséria, à carência, à ausência de bens e ausência de qualidade de vida, saneamento, etc. Outra coisa que é aplicada à ideia de tuberculose é que o corpo se transforma em muco, né? Em líquido, ele se liquefaz. Ele primeiro se transforma em escarro e, por fim, em sangue, né? Essa ideia é muito fortemente associada à tuberculose. Uma outra ideia muito disseminada, vocês são jovens, nunca ouviram falar isso, mas os pais de vocês, os avós, certamente ouviram, e que a tuberculose estimula o apetite. Uma outra variável, né, aplicada à tuberculose é a de contrastes extremos, né, hiperatividade e alternância com languidez. No momento que você está superativo, talvez outro momento você está totalmente retraído, fragilizado. Uma outra, essa dicotomia com a palidez, em contraste com o rubor vermelho, né? Uma outra também variável que se aplica e que a autora detecta relativamente a diagnóstico de tuberculose, eu já falei, a hiperatividade, e se disseminou a ideia de exacerbação do desejo sexual. Uma outra coisa é a ideia de que a morte é doce na tuberculose. Então, são todos desvios, subterfúgios para, digamos assim, romantizar uma doença ou diabolizar outra doença, no caso aqui do câncer, né? Então, em contraponto à tuberculose, o câncer ele aparece no corpo todo. Então, a tuberculose também ela não é uma questão restrita ao pulmão, né? Quer dizer, isso é uma ideia que foi consolidada. Então, o câncer vem no corpo todo, ele abrange qualquer área do corpo, ele está associado à classe média. Olha só a ideia maluca. O câncer é associado a uma classe abastada, uma classe que está acostumada a excessos, né, a consumo, a qualidade de vida, e nós sabemos que isso é absolutamente falso. A ideia de que o corpo fica rígido, que causa perda de apetite, que o avanço é incessante, que os sintomas são invisíveis, quer dizer, tudo isso são coisas, estigmas com a doença, e na realidade não é isso que acontece. Que o crescimento é tipicamente interno, que não é verdade, nós sabemos que algumas formas de câncer podem ter uma aparência exterior, que o sujeito, objeto da doença, fica dessexualizado, que o câncer destrói a sexualidade, a vitalidade, amortece o desejo, que há uma palidez imutável, que a morte é dolorosa, né? Então, o câncer é fatal, o câncer é definitivo, e tudo isso que a Susan Sontag ela detecta e ela coloca aí no seu ensaio, sobre a metáfora, a doença como metáfora. Aqui tem um texto, eu coloquei um texto relativamente longo sobre a tuberculose, né? Só consolidando o que a gente já viu naquelas duas colunas, pode ser vista períodos de euforia, de apetite intenso, de exacerbado desejo sexual. São todas fabulações criadas a partir de uma doença que foi estigmatizada num aspecto, digamos assim, romantizado, positivo, se é que alguma doença tem esse viés, em contraponto a uma outra doença que é uma coisa assim
e que vem do mal, que vem do demônio, né? Então, esse texto aqui é bem interessante, vale a pena ler. Então, em contraponto à tuberculose romantizada, o câncer é usado para significar algo fatal e maligno, que deve ser atacado ou obliterado, não controlado e ou tratado. A gente sabe que algumas formas de câncer são absolutamente retornáveis, tratáveis, são resolvidas, né? Então, mas mesmo nesse cenário, né, de respostas positivas ao tratamento dessa doença, mesmo nesse cenário há ainda, né, todo o estigma em torno. Tanto que tem essa dicotomia dos tumores do câncer, de ser de um lado maligno ou de um lado benigno, como alguns poderes, que a gente usa também muitas essas expressões para significar uma coisa do bem, uma coisa do mal, não é? Uma coisa divina, uma coisa demoníaca. Então, essas ideias atomizadas, de sentidos, elas também são transportadas para essas duas doenças, e, como a Gisele falou, muito aplicáveis à atual conjuntura global dessa pandemia. A conjuntura global de pandemia é um pleonasmo, tudo bem, mas a essa pandemia, a esse momento que nós estamos vivendo, e aí com um fator bem mais, digamos, agravado, que é a maneira como a mídia vê essa situação, como ela potencializa essa situação, ou não, ou não. Se ela forma, ou ela desinforma, se ela politiza, se ela despolitiza, etc. A mídia e os políticos dos países. Então, a Susan Sontag diz que o melodrama, onde tem a Leon O, o melodrama da metáfora da doença nos discursos políticos modernos, assume essa noção punitiva, a doença como um sinal do mal, algo a ser punido, né? Então, essa era a apresentação do que eu tinha para fazer, essa passagem que eu tinha para fazer do livro da Susan Sontag. Claro que isso é apenas uma tentativa de estimular o grupo para que vocês entrem de fato na leitura do livro e assimilem, primeiro, o estilo. Qual o problema do livro? O problema do livro é a metáfora sendo utilizada como ferramenta, digamos, de politização com viés, né, da leitura de duas doenças graves, mas aí pode ser aplicada a outros momentos, né? Então, essa assim, é a questão central, né, do livro, do ensaio aí da Susan Sontag. Então, essa leitura é apenas, como eu falei lá na aula anterior, uma estratégia, digamos assim, para estimular o grupo a escolher um problema, um objeto do seu ensaio final, e esse objeto pode estar morando com você, está dentro da sua casa, está dentro do seu grupo social, está dentro da sua igreja, da sua escola, está dentro da sua rede de relacionamento. Essa é a ideia. Pegar uma coisa que está tão próxima de você, que você não vê, né? Que você está tão superposta, né, ao problema, ao objeto, que você não vê, pegar essa coisa, se distanciar dessa coisa e produzir. Mas essa é apenas uma linha. Tem várias linhas. Uma outra linha é pegar um problema, quer dizer, um assunto atual, ou não tão atual, porque, veja bem, o câncer, em tese, é atual, a tuberculose, em tese, não é mais atual, embora o problema exista, nós sabemos, e fazer esse estudo comparativo, vendo como a metáfora tergiversou, né? Ela encobriu o enfrentamento do problema, e ela, de fato, agravou, dentro de uma mitologia de que discutir o problema, pensar o problema, trazer o problema para dentro, iria agravar o problema, né? Quer dizer,
a ausência de conhecimento, a ausência de informação seria, nesse caso, positivo, nós sabemos que não é. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento, quanto mais politização, maiores são as possibilidades, né, de enfrentamento, de recepção crítica e de tentativa de convivência, mesmo se tratando de temas tão duros, de temas tão caros que nos afetam bastante. Então, eu sugiro começar a leitura do livro aí a partir já da página 13, obviamente que é apenas uma sugestão. Eu acho que o texto tem que ser lido, relido de modo intestino, repetido, etc. E veja bem, existem duas linhas que nós poderíamos assimilar essa narrativa. Primeiro, o modo pessoal, coloquial, como a Susan Sontag fala. E segundo, quando ela se apropria de aspas, de citações, de referências de outros pensadores, de outros autores, né, para reforçar a sua argumentação, certo? Pessoal, comentários. Eu espero ter cumprido, né, essa passagem, esse rito de passagem, para que vocês leiam esse ensaio espetacular. Eu acho que tudo que ela escreve é muito legal, é muito bom, é muito puro, é muito autêntico, é muito bem argumentado. É uma autora, é uma grande autora. Existem vários estudos, né? Eu tenho vários artigos acadêmicos sobre a obra aí da Susan Sontag. E essa moça maravilhosa. Tem a biografia dela, que está nas livrarias. Biografia curioso, o autor da biografia da Susan Sontag é o mesmo autor da biografia da Clarice Lispector, o Moser, deixa eu ver aqui o primeiro nome dele, eu não estou encontrando, mas é o mesmo autor. E é impressionante a narrativa dele, o modo como ele conta a história, né? Ele usa muito poucas aspas, ele é mais é como se ele estivesse, né, dentro do cenário, que é uma coisa assim que requer muito conhecimento. Você narrar a história de um terceiro como se estivesse dentro do cenário, dialogando com a personagem, etc. A biografia da Susan Sontag é Benjamin Moser. É o mesmo autor da melhor biografia, super atual também, da Clarice Lispector. Eu só não gosto de falar muito, não. Eu acho que eu falei já pra caramba. Alguém tem algum comentário? Então, objetivo desse texto é inspiração. Inspirar no objeto, num tema convergente e na maneira de apresentar esse tema. Na maneira, assim, relativamente livre de apresentar esse tema. E você, como autor, você, como autora, interferindo no tema. Opinando sobre o tema, como a Susan Sontag faz o tempo todo. Num livro que é um best-seller, é um best-seller global, é um best-seller mundial. Tá certo? Bem, era basicamente isso que eu tinha que falar. Eu não vou ler trechos do livro aqui no grupo, tá? Eu prefiro que o grupo leia, que vocês leiam individualmente, que eventualmente coloque alguma questão no nosso próximo encontro. A gente já está se encaminhando
Para o final do curso, né, nós vamos ter, eu não sei se nós vamos ter a próxima aula ou se já é recesso, alguém sabe se já é recesso na próxima aula? Mas janeiro, o objeto, o nosso foco em janeiro vai ser o trabalho final, já é o trabalho final. Eu já vou abrir uma chamada para o tema do trabalho final, né? Não que essa chamada seja uma camisa de força, que vocês não possam dialetizar ou mudar a angulação, etc. Mas relativamente ao tema, era bom que você já fosse pensando assim num tema, né, para o ensaio de vocês, né? A minha ideia, a minha motivação de mostrar esse ensaio da Susan Sontag foi principalmente estilo, né, a maneira como ela aborda, e você vê que ela não se restringe apenas ao conhecimento acadêmico, ela cita tudo o que for importante para dar solidez a ideia dela, inclusive a experiência empírica, o relacionamento de grupo social, etc., tudo relevante, né? Não, o autor, ele inicialmente não pode fazer assim uma autocensura, no sentido de que, poxa, isso não pode, por isso pode ser mal interpretado. Não. Se assim fora, não haveria originalidade, né? Não haveria ineditismo, né? Porque as pessoas estariam ligadas ao que já foi publicado, ao que já foi consolidado, né? Então, e além disso, a gente vê barbaridades publicadas, né, e repetidas. Nós vemos barbaridades. Por exemplo, um trabalho recente, que eu ainda estou concluindo, uma pesquisa sobre o eclipse de 1919 em Sobral. Foi aqui, ele foi observado aqui em Sobral e foi lá na Ilha do Príncipe, no Golfo da Guiné-Bissau, na África Ocidental, né? Aquele golfão, né? Que era o grande ponto de exportação de escravos, né? Para as Américas. Então, foi observado lá. E o eclipse do Príncipe, ele foi comprometido, porque era um eclipse total, e o que aconteceu? Choveu, então a observação foi precarizada, ela foi comprometida. E em Sobral, não. Em Sobral, o dia amanheceu nublado, mas quando o eclipse começou a chegar, o eclipse demorou 6 minutos, o que aconteceu? O Sol esplendoroso. Então, a observação total do Sol, porque a ideia era comprovar a teoria geral da relatividade do Einstein, da curvatura, né, da luz. Então, quando o eclipse veio, total, o Sol não tinha nuvem, estava tudo aberto. Então, Sobral foi o grande ponto de observação, de comprovação da teoria geral da relatividade do Einstein. Mas, no entanto, na literatura do hemisfério norte, em alguns livros, Sobral não é citada como esse ponto, né? É citado apenas Príncipe, né? Ilha do Príncipe. Um fato, uma das pessoas que não citam é o Stephen Hawking, né? Aquele grande físico recentemente falecido, que vocês todos conhecem, tinha limitações de movimentação, etc. Uma pessoa genial, mas ele não cita Sobral. Ele cita apenas o Príncipe, né? A Ilha do Príncipe, como comprovação. Então, tem muitas inverdades publicadas, inclusive na academia, que são repetidas porque não são checadas. Por que eu falei isso? Porque nesse ensaio da Susan Sontag, que não é um ensaio acadêmico, mas é revestido de todo um conhecimento acadêmico, ele mostra essa preocupação em checar fatos, em cruzar informações, etc. Não apenas o juízo, né, da autora, mas também um grande compromisso aí com a checagem, né, para dar firmeza às suas teses. Ok? Pessoal, algum comentário mais, outro? Era isso o nosso encontro de hoje. Eu não pude estar na terça-feira.
mas agora está tudo normalizado, pelo menos em tese. E eu recomendo que vocês vejam todo o documentário com a Annie Leibovitz, porque esse documentário ele é subtexto, né? Ele está nas entrelinhas. Mas saber que essa moça era parceira e era interlocutora da Susan Sontag, tem muita informação aí nessa linha também, se você conseguir fazer as convergências. E o fato ortodoxo é a leitura aí do ensaio, aí, do pequeno ensaio da Susan Sontag, tá bom? Combinado? Nós estamos aqui, eu vou só abrir aqui a página do SIGA para não acumular demanda. Eu vou abrir só a página do SIGA aqui, tá? As participações foram muito boas, eu gostei muito. E a ideia é essa, que se discuta até chegar a um tema, né? Eu já vou, como eu falei, publicar aí uma consulta relativamente ao nosso tema do ensaio final, tá certo? Então, sejamos originais, né? Deixa eu abrir aqui o SIGA, só para marcar. Pronto, estou abrindo aqui. Estou abrindo. Aqui hoje é dia 14. Nós estamos no dia 16, mas o nosso encontro é relativo ao dia 14, não é? Então, vamos lá. Só passando aqui rapidamente. A Analice está na sala? Sim, presente, professor. Ok, Analice. Ana Beatriz? Presente. Ok, Ana Vitória? Ok, já falou. Antônio Batista está? Aqui. Ok, Débora? Amaro Noemi. Débora Tâmara? Presente. Débora Noemi? O Gisele está, já falou, deu excelente contribuição. A Glória? Presente. Ok, Glória. Guilherme? Presente. Ionara? Oi, Ionara. Isis? Presente. João Vitor? Presente, professor. Ok, João. Júlia? Ok, a Júlia falou. Lara? Presente. Lara Queiroz? Eu chamei a Lara no dia. Lara Queiroz está? Presente. Ok. Mariana? Mário Vitor? O Mário teve que sair, professor, mas ele estava até ainda há pouco na aula. Ok. Mariana? Milena? Nara? Nilo Sérgio? Presente. Paulo Vitor? Pedro Maírton? Richardson? O Richardson também teve que sair. Tá bom. Rogislane? Presente, professor. Muito bem, pessoal. Gravem Professor, com licença, eu acho que a Milena também deve ter tido problema com a conexão, porque ela estava no começo da aula, mas ela ficava caindo de vez em quando. Deixa eu ver aqui. A Milena Araújo, né? Ok. Vou corrigir aqui, tá? Muito bem. Então, é isso. Eu espero que essa nossa conversa hoje tenha já aberto aí a mente de vocês. Tá bom? Ok, pessoal? Então, até a próxima terça-feira. Se é que vai haver aula na terça, não sei se tem recesso. Se tiver recesso, eu já confirmo com vocês, tá bom?
Valeu, obrigado. Obrigada, até mais, Um professor. abraço. Tchau, professor. Até logo. Obrigado.